António Lobo Antunes diz que o ato de criar é um processo muito doloroso. Sente o mesmo? Eu acho que o ato de criar, como eu já referi, é um ato muito obsessivo. E nesse sentido... Pode ser doloroso, não é? Sim. Muitas vezes, por exemplo, o Inércia foi um livro que me custou muito escrever, mas está ligado à história e ao momento da minha vida em que o escrevi. Não consigo ler hoje em dia, não consigo mesmo. Mas é um caso diferente. Por exemplo, o Pijama da Gata, claro que também, ainda por cima, como eram mais ligados muito, de uma forma mais direta a conflitos meus emocionais, sei que o processo da escrita estava intimamente ligado a isso. Neste caso isso já não aconteceu tanto dessa forma, mas foi um livro, ao contrário dos outros dois, que me consumiu de uma forma enorme. Eu, no final, portanto, quando estava a terminar o livro, não conseguia dormir. Andava bastante ansiosa, como eu já referi, bastante obcecada com o projeto, portanto, pensava constantemente nisto. A minha vida era escrever, ir traduzir documentos, e este pormenor, e o que é que vou fazer aqui, em tanta pressão também depois da história, quando começa a chegar ao final da história. E nunca tinha sentido, a nível até psicológico, tanta pressão, pelo menos na parte da escrita. Portanto, nesse sentido, sim, é doloroso. E foi algo que me consumiu completamente sem eu me aperceber disso. E agora que já, assim que terminei o livro e que tive as 3 semanas de férias antes de começar a escrever contos, senti automaticamente todo esse stress e essa pressão a desaparecer, e aí sim tive essa percepção de que tinha ido até um ponto que nunca tinha ido no meu trabalho, e que acho que faz parte, porque escrever um livro consome-nos muito. Pelo menos a mim, eu absorvo muito pela história e pelas personagens, acabo por estar a pensar como as personagens, acabo por estar a viver na história das personagens, e quanto mais tempo mais isso nos consome. Mas depois, desculpa estar a fazer este diálogo, mas de alguma maneira senti isso quando acabei o meu estágio. E depois, mas no fim não sente um vazio. Quando acaba a história, quando toda essa obsessão acaba, não há ali qualquer coisa que falta, quer dizer, que... E agora? Eu acabei, aliás, eu acho a sensação, a forma mais fácil de descrever a sensação que eu tenho quando acabo, seja um conto, seja um livro, é aquela sensação de... Deve ser parecida a ter um filho. Já está. Isso sinto. Neste caso, tive 3, 4 semanas que tive de ter umas férias e que não quis mesmo, nem conseguia escrever. Depois comecei a escrever contos. E durante essas 3, 4 semanas, a primeira semana foi ótima. Sair, voltar a ver amigos meus, poder beber café, sentir que não tinha obrigações. Ao fim de uma semana e tal, foi exatamente isso. E agora? Não consigo. E comecei até a dar-me mal com esse tempo livre a mais. E entretanto, nesse contexto, depois surgiu a ideia para outro livro, provavelmente de estar à procura de histórias. Comecei a escrever contos, que são também processos criativos diferentes, mais curtos e não com tanto investimento, são histórias diferentes. E nesse contexto depois surgiu então a ideia para o livro, que eu achei logo que podia ser uma ideia que precisa ser aprofundada de uma forma muito maior do que as histórias dos contos. E assim comecei a trabalhar nela, já tenho uma leste metade escrito, com a estrutura toda da história. Mas sim, senti exatamente isso. E agora?